Queria falar hoje algo não tão clássico, não tão conhecido, sobre a Mahloka de Korah. Quando Korah ele aparece e ele começa a fazer, só resumindo, colocar a gente. Na semana passada a gente viu a história dos espiões, falaram mal de Israel, e surge o decreto de Hashem. Hashem fala para eles, vão ficar agora morrendo no deserto. Vão ficar aqui até mais 40 anos, 38, 39 anos, e todo mundo vai falecer aqui. Só a próxima geração vai poder entrar, com exceção da tribo de Levi, as mulheres e as pessoas menos que 20 anos poderiam entrar em Israel. E os dois espiões boa que falaram bem de Israel, muito bom. Agora, o que acontece? Estava uma crise de moral, uma crise de tristeza. As pessoas estavam agora já com a moral baixa. Poxa, a gente tinha uma promessa, vamos entrar em Israel, tinha uma esperança, agora perdeu-se a esperança. Aí surge o Korah, falou, agora é minha chance. Aproveitar o momento fragilizado do povo, agora vai dar certo. Não é todo dia que você consegue fazer uma rebelião. Quando as pessoas estão com dinheiro no bolso, está todo mundo feliz, você não vai conseguir. Quando as pessoas já estão desmoralizadas, é aí, inclusive, que a gente tem que tomar mais cuidado com as novas promessas. Que os novos Mashiachs falsos, em todos os sentidos, sempre surgem no momento de fragilidade. E aí a gente tem que tomar cuidado, quem será esse tal do Mashiach? Será que a promessa dele é verdadeira ou não? Então aí surge o Corão. E tem várias explicações diferentes como ele foi capaz de fazer uma coisa dessa, o que impulsionou ele a fazer uma coisa dessas. Afinal, ele é uma pessoa da tribo de Levi, afinal, ele é uma pessoa inteligente, afinal, ele era estudioso, afinal, ele era rico. Tem várias e várias explicações. Tem até explicações mais profundas, que ele tinha um desejo até ligado à Torá, com mitzvot, etc. Mas eu queria hoje pegar uma explicação diferente, que o Midrash traz para a gente. Esse Midrash chama Yalkut Shimoni. E ele fala que o Korah, ele fez, na verdade, um stand-up. Ele subiu lá em cima de uma pedra, e ele, ao invés de contestar Moshe, que às vezes com argumentos você não ganha, ele começou a fazer uma sátira. E a gente já sabe que às vezes uma sátira é pior, é muito mais eficiente, você não questionou, simplesmente fez pouco caso, e todo mundo riu, você ganhou. Então o que ele fez? Ele subiu lá numa pedra, isso aqui já é uma imaginação, né? A gente pode imaginar que ele fez mais ou menos isso. E aí ele começou a provocar, e começou a fazer pouco caso de Moshe e Aaron. O que ele fez? Ele juntou toda a turma, e ele vira e fala o seguinte, olha, começa a contar uma história, como um bom comediante. Tinha uma senhora, viúva, que ela tinha 2 filhas, que agora, coitadas, estavam sem o pai, estavam sem alguém para poder sustentar. O que elas fizeram agora? Com dinheiro, no dinheiro elas não tinham mais alguém para prover, então elas tinham um campo que elas herdaram. E esse campo, então elas falaram, vamos trabalhar o campo para ganhar um troco. Elas vêm para arar o campo, e aí Moshe veio, na historinha que ele está contando, Moshe vem, e ele vira e fala, olha, você não pode arar com o burro e o boi juntos. Uma lei da Torá. É claro que essa história não aconteceu, era só uma piada, porque eles não tinham campos ainda, eles estavam no deserto, não aconteceu, mas ele estava contando essa historinha, fazendo pouco caso das leis da Torá. Então Moshe vira e fala, você não pode arar de qualquer jeito, você não pode pegar um burro e um boi para arar. Tá bom, ela veio então semear. Ah, você não pode misturar duas sementes diferentes. A Torá fala especificamente sobre o trigo com a uva. Então eu fui plantar, aí já começa a colocar proibições, já começa empecilhos. Tá bom? Finalmente, eu vi essa mulher tentando fazer um monte do trigo que ela plantou. Aí ele começa a dizer, não, tem que deixar a parte para o leket, shirrecha, PA. Se você esquecer uma parte de cortar, deixa para o pobre. O canto tem que deixar para o pobre. E assim, todas as leis, ele começa a falar, poxa, eu não posso nem arar tranquilo, não posso nem cortar tranquilo, eu não posso nem juntar tranquilo. Tá bom? Agora, ela começa a trazer para dentro de casa. Na hora que você vai trazer para dentro de casa, tem uma nova lei. Agora você tem que dar para o Cohen, tem que dar para o Levi, e precisa tirar Maser Rishon, e Maser Sheni, a parte para o pobre, a parte para o Levi.
que ela fez? Ela sabe o quê? Deixa eu vender esse campo, tá me dando dor de cabeça. E ela comprou com o campo 2 carneiros. Chega lá, ela para cortar a lã do carneiro. E aí, primeira coisa, quando esses carneiros deram lá, o carneiro, a cabra, deram a luz, Moshe Rabbeinu chega o Aron e fala, eu sou Cohen, o mais velho tem que vir para quem? Dá para mim. Assim Hashem falou que o primogênito dos animais também tem que vir para o Cohen. Chegou na hora dela tosquiar, ele vira e fala, a primeira tosa, Reshit Agez, é para o Cohen também. Eu não aguento mais esse cara. Não dá mais. Eu vou fazer shritá, vou abater o carneiro e vou comer. Na hora que ela vai comer, chega e fala, que ele não traz a lei da shritá, ele chega e fala, os ro'alechayai mikevá, são 3 órgãos que eles tinham que ser dados para o Cohen, vira o Aron e fala, opa, essas 3 partes, que as na verdade é o braço, seria, né, uma das patas, lechayim, é aqui uma parte da queixada, mojecha, não sei se é por aí, e keivá, uma parte do estômago. Então ele pega as 3 partes e dá para o Cohen. Ela falou, chega, não aguento mais. E ela abandonou e sai chorando com as 2 filhas dela. E essa é a historinha que ele conta. A gente talvez não riu, porque você sabe que uma boa piada, você tem que pegar aquilo que está na... Você tem que pegar o pulsar da geração. A gente já escutou falar dessas mitzvot e ninguém de nós trabalha no campo e nem com carneiros. Então, para a gente, não é uma piada da nossa realidade. A piada tem graça quando é a nossa realidade. Mas para eles que estavam agora sendo introduzidos pela primeira vez as leis da Torá, ele juntou tudo num pacote e mostrou, Deus nos livre, quão ridículas parecem ser essas leis, as pessoas começaram a rir. Começaram a pensar, será que não está exagerado esse negócio aí do Aron? Ele está pegando tudo para ele? O Moshe começa a impor regra. O que sobra, o que fica, o melhor, vai para o Aron. Esse esquema aí não está muito legal. Então, com a sátira, ele começou a mudar a maneira das pessoas pensarem. E aí, a gente conhece o final da história, que ele acaba embaixo da terra, e etc. Então, fala. Ele como Levi, ele também não trabalharia e receberia uma parte também. Então, é verdade, ele receberia uma parte também, mas ele está querendo... Então, o que acontece? Então, o que acontece? A gente, o Korah, então está escrito o seguinte, toda machloket, que é Leshem Shamayim, uma machloket que é o intuito dos céus, como diz o Pirkei Avot, Shammai e Hillel, os sábios do Talmud, Sofá Leit Kayem, ela vai se concretizar, essa é a linguagem. E a machloket, uma discussão que não é em prol dos céus, em Sofá Leit Kayem, ela não vai se concretizar. Como está escrito, Velo Yeke Korah, não seja como Korah. Quem é? Qual que tipo de machloket que não é para os céus? É o Korah com a sua turma. Espera. O Korah com a sua turma ou Korah versus Moshe? Quem era o oponente de Korah? A sua turma ou o Moshe? O Pirkei Avot fala que é o Korah e sua turma. Ele com a turma estavam unidos. Faltou o outro lado. E a resposta é que quando tem uma machloket, uma discussão, que o intuito dela é servir a Deus, ambos os lados ganham. É conhecimento. Teve uma troca de conhecimento. Talvez vai ganhar na lei prática, mas Shammai também tem seu lado, e é um lado verdadeiro e tem que ser apreciado. Quando é uma machloket, não com o intuito de servir aos céus, não somente que só um lado ganha, mesmo esse lado que está fazendo a discussão, entre eles também não estão unidos. Cada um naquela discussão tinha um interesse diferente. E é isso que a gente pode olhar na descrição da Torá, que o Korah morreu de um jeito. Como que Korah morreu? Engolido. Alguns dos 250 homens foram queimados. Datan e Aviram foram engolidos. Espera aí. Por que um foi engolido, o outro foi queimado? Qual é a diferença? Que, na verdade, cada um tinha uma ideia diferente. A consequência foi diferente. Eles se uniram contra Moshe. O inimigo do teu inimigo é meu amigo. Tá certo? Então, todos eles se juntaram para ir contra Moshe. Sabe que um bom político, como que ele consegue, começa uma campanha? Ele encontra, identifica um inimigo, identifica o problema e ele solta em cima. E aí todo mundo, esse cara é bom, ele é dos meus. Você precisa encontrar um inimigo. Assim você já tem uma causa para lutar contra. Não é assim que a Torá ensina para a gente.
Então, o que acontece? Korach, ele tinha um interesse. E não só que ele tinha um interesse, ele era um político muito bem articulado e muito esperto. Porque quando começou o bate-boca com Moshe e Aaron, Korach calou a boca. Ele começou, ele era, sabe aquele cara que incentiva a briga, mas depois ele fica quietinho. Ele deixa os outros brigarem. Ele não vai mais se meter. Deixa, ele quer ver o circo pegar fogo, mas ele fica de fora. Então, o bate-boca foi com Datan e Aviram, aqueles dois irmãos. E aí, Moshe Rabbeinu manda chamar eles respondem feio e respondem. O Korach já, naquela hora, já se cadou. Ele viu que o negócio já estava andando sozinho. Pô, deixa eu ficar em silêncio, deixa eu ficar na minha. Deixa eu me garantir. Eu preciso reservar o meu lugar para a hora que chegar a minha vez, aí eu vou pular em cima. Então, cada um lá dentro tinha uma ideia diferente. Uma das explicações de Korach, que na verdade ele só queria, na verdade, kavod. Ele queria kavod, ele queria honra. Ele queria uma posição de honra. Os outros compraram a briga contra Moshe. Não. Por que ele ganha? Não é que eu quero ganhar, mas por que ele? Não só isso, Korach falou, olha, todo mundo tem que ser igual. Mas no fundo, o que ele queria? Ele ser um pouco menos igual. Ele queria ele ser o chefe. Então, ele queria queria, como chama? Tirar como chama? Tirar a posição do Moshe e do Aaron, mas destituir o Moshe e Aaron, mas para não ser todos iguais. Que ele vai ser o Moshe, ele vai ser o Aaron, ele vai ser o Kohen Gadol. Já os outros compraram o argumento que ele usou. Temos que ser igual. Ninguém não entenderam que a ideia do Korach era que todos fossem igual, com exceção dele, certo? E teve Datan e Aviram, que eles tinham outra ideia. Tem alguém se levando contra Moshe? Tô junto. Independente qual for a causa, qual for a motivação. Eu tô contra. Moshe, Aaron, estamos contra. Inclusive, tem um comentarista que diz que tudo no mundo a gente sabe que tem seu lado positivo e seu lado negativo. Quem era o oposto de Moshe e Aaron, que eram os dois irmãos, primeiro que a gente vê na Torá, que tinham um amor absoluto um pelo outro, aonde quando Moshe não queria passar na frente do irmão para ser o líder de Israel, até que Deus falou, olha, teu irmão vai ver você, e você é menor que ele, vai ficar alegre por você. Que é melhor que isso? O irmão não só que não tem inveja, de ficar feliz pelo sucesso do outro. Quem era o oposto disso? O oposto na clipá, no lado ruim? Esses dois irmãos da Tama Viram. Então Hashem já colocou para equilibrar aqui no mundo livre-arbítrio, tem Moshe e Aaron, e contra vai ter Datan e Aviram. Não importa o que você fizer, sempre eles vão estar contra você. Não tem jeito. Tá certo? Então cada um tinha um interesse diferente. Então esse Midrash, ele traz realmente, quer dizer, que vai dar para o Cohen, vai dar para o Levi, mas com certeza ele soube manipular a ideia de um jeito que não ia parecer que ele iria ganhar. Talvez até dizer pelo contrário. Ele que estabeleceu que tem que ir para o Levi. Por mim, eu não vou ganhar nada. Possivelmente. Mas, então, aqui a primeira lição, de acordo com essa explicação de Yalkut Shimoni, é saber que a força que a gente tem, quando a gente tira sarro, quando a gente faz uma piada, às vezes uma pequena piada, um pequeno olhar, como isso pode destruir, às vezes, anos de construção. E para esse tipo de piada, Moshe Rabbeinu não viu nenhuma alternativa. Em todos os momentos, Moshe Rabbeinu reza pelo povo, ele pede para Hashem. Aqui ele vira para o Korach, ou você muda, ou se não, vai ter uma coisa que nunca aconteceu antes. Vai ter um buraco, vai te engolir. Estranho. Até para o Paró, Moshe Rabbeinu deu chance e falou, tira meu povo, e mais uma, dá, fardeia, vai indo, até que chegou e foi engolido lá pelo mar. Certo? Mas até lá teve muita chance, teve o ano inteiro. Aqui para o Korach ele fala, ou você aceita, ou se não, você vai ser engolido pela terra. Não tem história, não tem outra. Então, realmente a gente saber que lidar, às vezes, com a sátira é muito difícil. Então, o que a gente tem que fazer é seguir nosso caminho. A gente não tem a força de colocar ninguém embaixo da terra, não é o nosso intuito, mas a gente saber realmente que a gente tem que estar forte nos nossos ideais e, às vezes, uma piadinha pode destruir realmente a vida de outra pessoa. Dúvidas? Comentários? O nome da pessoa que contou tudo isso? Quem contava? Quem anotava tudo isso? Quem falava? O Midrash é a tradição oral. Então, o Yalkut Shimoni, dessa piada que ele fez, está no Midrash, a tradição oral. Tradição oral. Mas não existe nome dando respeito. Nessa, não. Que contou tudo isso. Não. Próximo? Ok. Mais um ponto curioso. A Torá, na hora que vai engolir, está escrito que engoliu não somente o pecador, mas também as suas posses. Se ele pecou, tudo bem. Pega as posses dele e usa para servir a Deus. Por que as posses dele foram engolidas também?
Explica melhor, quer dizer, contaminada. Não. Tá certo. Da forma que ele adquiriu as posses? A forma que ele adquiriu as posses? Não, poderia enlouquecer a pessoa que pegava isso. Então, na verdade, a lição era que o que fez, uma das coisas que fez com que ele tivesse coragem é justamente pelo excesso de posses que ele tinha. Ele era muito rico, então, por isso, ele era um dos mais ricos. Então, quer dizer, o mais pobre tinha 90 burros carregados de ouro e prata. Você pode imaginar, a inflação lá, a desvalorização da moeda era muito grande. O que valia um pedaço, uns quilates de ouro? Não valia nada. Então, ele era um dos mais ricos. Mas a Torá ensina para a gente, a nível literal, que tudo que ele tinha foi engolido junto com ele. Por quê? Porque foram as posses dele que acabaram fazendo com que ele... desvirtuando ele. Agora eu vi um detalhe interessante, que a Torá diz que o que foi engolido, o que eram as posses dele. Então, está escrito, e todas as suas casas. O que é a sua casa? Então, a interpretação simples é a casa de alguém, a família dele, certo? Mas, na verdade, quando você fala casa, o que quer dizer casa? Uma casa de concreto, uma casa de tijolo. Então, peraí. Então, se fosse tenda, estaria escrito ohel, que é uma tenda temporária. A linguagem que a Torá usa é bait, uma casa. Quem tinha casa no deserto? Eram tendas. Eles estavam o tempo todo prontos para viajar. Então, aqui tem um detalhe interessante de que, justamente, talvez esse foi o erro dele. Ele enxergava esse mundo, que esse mundo é passageiro, como uma casa fixa, como um destino final. E ele, quando estava num lugar que era completamente passageiro, estamos só de viagem, era para você fazer uma tenda. Opa, essa minha tenda aqui vai ser mais chique. Aqui eu vou ter vista para a praia. Aqui a meu vai ser... Se a tenda de todo mundo tem 2x2, a minha vai ter 200x200. E aqui eu vou colocar jacuzzi, sauna, academia e etc. Então, a ostentação dele levou ele a acreditar que ele estava numa casa. E aí lembra, na verdade, a ideia de que porque a avó diz para a gente que esse mundo é apenas passageiro. E a gente entender que aquilo que a gente tem aqui, tudo, mesmo quando você não está morando no deserto de passagem, nossa vida como um todo é uma passagem. E ele ter acreditado naquilo que é passageiro como algo que seria suficiente para dar força para ele, o que a Torá diz? A própria terra vai te engolir. A terra, a própria matéria, vai te engolir. Aquilo não tem como ter uma sustentação. A terra que está embaixo de você, que é onde você finca a tua casa, você faz as bases da tua casa, não tem sustentação. Ela mesma vai ceder e você vai cair lá dentro. De uma certa forma, um dia todos nós iremos para a Terra. Exatamente. O nosso corpo vai para a Terra. Exatamente. Então, se a gente confia no nosso corpo, nosso poder físico, então, depois de um tempo, ele termina no mesmo lugar. Fala. Eu sei que lá também tem a área mais nobre, isso aí é só negócio da Hevra Kadisha. Né? Aqui é esse na descida, esse na subida, vista para a favela ou vista para o outro lado da favela. São os dois lados da favela, então você... tem o pântano, mas isso aí é só para quem fica. Para a pessoa, essa parte aí não conta. Fala. Lo que no entiendo, eles eram ricos de quê? Se não eram todos escravos, não tinham nada. Na saída do Egito, teve os que pegaram mais, os que pegaram menos. Entendi. Ele tinha a fortuna de Yosef. Ele herdou de Yosef? Ele achou lá, Yosef escondido. Eu não tinha que reparar. Ele foi lá e pegou o Ok. Cora. Então aí também tem da forma que ele adquiriu a... Então tá bom, pode ser. E não era... Tá bom, então o Abraão está falando que talvez por ele ter pego algo, talvez não deveria ser dividido igualmente, ele pegou para ele, então talvez aí por isso que a Torá foi lá, vamos se desfazer de algo que foi adquirido de forma ilícita. Boa. Para não permitir O problema foi que ele falou para Moshe, como você se eleva. Sim. E o Moshe ele já era o mais humilde. Sim. Então, como ele se elevou, entre aspas, o outro caindo. Aí o Moshe ficou elevado em relação bonito. ao Cora, por aqui caiu, Bonito. na verdade. Não foi o Moshe que se elevou. Boa, ele caiu sozinho. Escolha. Bonito. Mas toda a tribo de Levi pecou no briga de Cora? Não, porque, contrário. Se pega pesado com o Levi, né? O único de Levi que pecou foi ele. O resto eram da tribo vizinha, que era a tribo de Reuven, que justamente daqui a gente aprende Oile Rashá, Oile Shchenó. Coitado, ruim para o Rashá e coitado para o vizinho dele, coitado do vizinho dele. Eles, por estarem mais próximos do Korah, quando ele fazia lá os anúncios dele, lá ou piadas, eles eram os primeiros a acordar para ir lá
e escutar, já estavam do lado, sabe? Podia acordar em cima da hora, né? Morava na frente para escutar aí os discursos políticos do Korah. Então, pelo contrário, os nossos sábios perguntam o que viu o Korah que fez ele pecar? Não, pecou, igual todos os outros. Não, a diferença é o seguinte, os outros, como a gente falou no início, falaram, bom, a gente vai morrer aqui de qualquer jeito. Não temos nada a perder. Se Korah ganhar, quem sabe até a gente entra em Israel, a gente tira o Moshe e muda as coisas. Se a gente perder, bom, vamos morrer um pouco antes, mas já não temos. Agora o Korah, ele era da tribo de Levi, ele tinha um futuro pela frente. Pergunta nossos sábios, como que a pessoa que tinha um futuro, ele tinha uma esperança, como que ele fez uma coisa dessas? E aí vem as explicações, eram as posses dele, ele viu o futuro, que ele ia ter o futuro dele, que era Shmuel, que ia ser tão grande quanto Moshe e Aaron juntos. Então, alguma coisa fez com que ele perdesse a cabeça dele. Os outros, dá para entender, já não tinham muito o que esperar, pelo menos na concepção deles, então... O decreto dos 40 anos não foi para os Levi? Não foi para os Levim, porque eles não choraram. Os Levim se safaram de quase todas. Na Parashá da semana tem a parte que Moshe ele reclama do coletivo dos Levi, né? Ele fala assim, vocês pensam que já não é suficiente que vocês sejam... Isso é para ele, isso é para o Korah. Isso é para o Korah. Está no plural. Datane Aviram. Quem era mais? Está no plural. Quem era? Não era toda a tribo de Levi. E Korah é a família dele só. Mas os outros 250... Sim, mas não é toda a tribo de Levi. Não é toda a tribo de Levi. Pelo contrário. A maioria foi a tribo de Reuven. 250 homens era a tribo de Reuven. Tem uma opinião que fala que uma parte do Levi também foi atrás dele, que fizeram pobres. Eles não pegaram os despojos. Então ele foi atrás dos pobres e atrás dos Reuven, porque o Reuven era o Betot, era o primo dele. Que perdeu a... Boa. Então, muitas pessoas estão perdidas, estavam no status de menor do que o resto do povo. Então, em alguns aspectos. O dinheiro, o Levi dava menos. O Reuven, ele perdeu a primogenitura. Eles faziam os referendos. Então, eles tinham uma perda que eles iam recuperar. Ele aproveitou a fragilidade deles. E atrás de cada um falava de Deus, então vamos ajudar nesse ponto para ele ficar do meu lado. Vai dividindo para governar. Oferecendo os ministérios. Oferecendo os ministérios. Ele vai lá para os trabalhistas, metalúrgicos e começa a falar, eu vou salvar vocês. Sabe quem é o nosso inimigo? O capitalista. Aí você cria um inimigo, claro. Mas todos fazem isso, todos criam um inimigo para, seja o Afeganistão, o inimigo, seja o ministro ou o presidente anterior, e você se apega a uma ideologia dele, fala, essa ideologia tem que acabar, e você vai lá com tudo, e as pessoas, é isso mesmo. O mais comum inimigo termos nós, né? Aí sim, infelizmente, esse funciona também. Ok, fala. Bom dia, Shabbat Shalom a todos. Eles falam assim, são os globalistas. Aí quem fala